E hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nada mais, nada menos do que a gente trazer um pouquinho da história da Roberta, que também faz parte do nosso grupo, e tem aí uma história de vida incrível, e a hipnoterapia foi primordial para que ela pudesse se libertar, para que ela pudesse se conhecer, e em permanente conhecimento, né? Com certeza. Sou hipnoterapeuta de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. E nós três aí nos formamos na maior escola, né? A gente pode falar a maior escola do mundo aí de hipnoterapia, com todos os seus certificados. A Grace está chegando aí. Vamos virar a tela. Suas mãos são lindas. Você tem belíssimas mãos. Agora foi o internet, né? Extraordinária noite, pessoas, todos que já estão aí. Vi que tem um monte de gente conhecida, Claire, Angélica, muitas. Todo mundo. Gratidão. Todas sejam bem-vindas pela noite, pelo dia de hoje, pelo nosso dia, todos os dias. Mas hoje é uma noite especial. E aí estamos aqui com mais um encontro do nosso último papo, esse encontro maravilhoso, extraordinário de mulheres. E hoje a gente tem aqui como protagonista da história dessa noite a Roberta. E aí por isso eu queria apresentar a Roberta, como falei para vocês, terapeuta, São Gabriel do Oeste. Logo ali, pertinho, dependendo de onde está, né? Aqui do Rio de Janeiro, pertinho. E, Roberta, queria que você, enfim, falasse aqui para todos que estão presentes. A gente tem aqui, né, um grupo ótimo e conta para a gente um pouquinho, né, sobre como você conseguiu, no meio de um bilhão de um monte de máscaras na sua vida, no seu rosto, se libertar e hoje poder se olhar no espelho e ver o quão maravilhosa você é, quão maravilhosa você constrói o seu cuidado. Ah, Flavinha, sempre muito boa com as palavras, querida. Comecei, eu além de ser hipnoterapeuta, aqui no Mato Grosso do Sul, em São Gabriel do Oeste, eu sou empresária. Eu tenho uma corretora chamada Preço Firme e me divido. Estou aqui dividida entre atender já, né, dentro do consultório, até na sala da Luzia, está aqui, está vendo, está presente, assistindo, e o escritório da corretora de grãos, que é um mundo totalmente diferente das terapias, né? Como que uma pessoa sai de um mundo de commodities e vai parar no mundo de terapias, né? Na verdade, desde 2009 eu comecei a trabalhar nesse ramo, mas desde sempre eu comecei a ser vendedora com 13 anos de idade, né? Então eu venho com uma história aí na área comercial aí já há muito tempo. E daí, quando eu cheguei aqui em São Gabriel do Oeste, comecei esse trabalho, trabalhar com a gama maior de trabalho é com os homens, né, que é a maioria. Não estou dizendo que não tem mulheres aí como produtoras, tem, mas o número é 99% homens que lidam e que comercializam e 1% mulheres. Essa é a grande verdade. Muito masculino. Bem masculino. Sempre todos eles respeitosos, sempre todos eles não tive problema com relação a isso. E daí eu comecei a perceber-se que no decorrer do tempo eu fui ficando cada dia mais dura, cada dia mais grossa. Cada dia, assim, eu falo que eu acordava cedo, o meu toque feminino só era maquiagem. O resto
resto era tudo um menininho. Essa é a grande verdade. Até no comportamento. O meu masculino, ele foi muito elevado para poder lidar com as situações do dia a dia referente à minha função. Então, na verdade, eu continuo trabalhando com isso até o dia, não sei quando, eu vou trabalhar só com hipnoterapia, que eu gosto muito, estou me realizando. Porém, eu deixei o feminino de lado. E isso, a minha alma não aceitou, vamos dizer assim. Eu tive momentos, assim, na verdade, em 2017, eu acolhi uma pessoa que eu conheci essa pessoa há mais de 15 anos dentro da minha casa, ensinei o trabalho, e daí, passado um ano, a gente começou a gerar muitos negócios, aí passado um ano, essa pessoa aprontou tanta coisa que eu não estava acreditando que aquela pessoa estava fazendo. E E aí o daí, coração acaba florescendo ainda mais, né? Já veio de um ambiente, né, sim, masculino. Você foi colocada num ambiente onde teve que mudar hábitos seus femininos. sim, Ainda passa por essa, né, essa situação, você acaba se fechando, né? completamente. E daí, essa pessoa aprontou algumas coisas que me deixaram totalmente tirar o chão. Assim, ela foi muito traiçoeira com relação à amizade, querendo tomar a minha empresa, né? A traição, deixar muito claro aqui, galera, foi querendo tomar minha empresa, não o marido, tá bom? Deixar claro que meu marido é queridíssimo, tá? Aí, lógico, Ele, 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 ele lógico. sempre se colocou no lugar dele, tá? Deixar muito claro isso. E aí, eu não falei, caramba, eu fiz tanto por essa pessoa, só que daí começou a me dar um looping de, mas puxa vida, por que que ela fez isso comigo? O que será que eu fiz com ela em outro momento? E papai, começou aquela loucura. Foi o suficiente para qualquer bom dia que desse para mim eu começasse a chorar. Qualquer Você bom explodiu, né? dia, explodir. Qualquer bom dia, a pessoa me desse bom dia, eu chorava. Ao ponto de até a minha ex-cunhada, eu desliguei o telefone de um comprador e eu comecei a chorar igual a criança, de soluçar. E ela, não, você não tá normal, você não é assim. Aquela mulher forte, o pilar, e eu lá chorando. E aí foi onde eu comecei, eu falei assim, mas eu não, eu percebi que não era certo, que não estava normal, que eu estava à beira de uma depressão, porque não era normal aquilo. E o mal, hoje eu entendo que o mal, para mim, ele foi da seguinte forma: ao invés de, no momento que eu passei toda aquela raiva, eu explodi de alguma maneira, nem que fosse trancada num quarto, ali, sozinha, eu fui engolindo, não posso sentir isso, porque nós somos educados a não sentir a raiva, nós somos educados a não chorar, nós somos educados a não falar nada que magoasse o outro ou alguma coisa parecida. E ao invés de eu colocar aquilo para fora, nem que fosse nas quatro paredes que só tava eu fui engolindo, engolindo, engolindo e virou um sapão, né? Desse tamanho. Porque daí, aí foi uma hora, o corpo ele explode, realmente, gente. Uma hora o corpo ele vai e fala, peraí, por que você está engolindo tudo isso? E foi o que aconteceu. E aí você deu o seu basta, né? Fala, Gri. Porque tudo aquilo que você engole e não digere, ele apodrece. Ele apodrece aonde? Dentro de mim. Aí começa a ver os sintomas físicos. Dor de estômago, dor aqui, dor ali, dor lá. Choro fácil. Choro fácil, qualquer coisinha, até com... eu falo que eu chorava até com comercial de sabão em pó. É bem por aí. Sabão em pó. Né? Porque você foi, assim, engole o choro, não pode chorar baixinho, não pode incomodar, não pode atrapalhar. Mas aí você está falando sim para o outro e não para você. Uma hora vai dar zica. O que você fez?
quando deu essas dicas, você falou, não, tem alguma coisa, agora eu preciso dar um jeito, porque eu não aguento mais. Enquanto a gente vai empurrando, enquanto a gente vai aguentando, a gente empurra para aqui. Chega um momento que eu falo, não aguento mais. Esse é o melhor momento. É a hora que a gente vai atrás para buscar a solução. E aí, você foi buscar o quê? Então, eu não aceitava de maneira nenhuma preconceito meu, que de certa forma, para mim, até hoje ainda carrega isso comigo. Mas é a minha opinião, hein? Eu percebia que eu não estava bem e eu precisava de alguma ajuda. E isso é muito importante, saber o momento de pedir ajuda. E aí eu falei, eu não quero tomar remédio. Eu não quero ser controlada por um remédio. E aí eu fui buscar terapia alternativa, integrativa. E eu fiz um tratamento no início, e eu não conhecia ainda a hipnoterapia. Eu fiz um tratamento que para mim foi benéfico, de Ayurveda. O primeiro dia que eu passei pelo Ayurveda, que ela me acolheu, me atendeu, no dia seguinte o meu corpo ele parecia que estava todo quebradinho assim, ó. Sentindo muitas dores no corpo inteiro depois do tratamento. E isso era o quê? Era um bom sinal. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim. A Grace travou. Bom, você está me ouvindo? Pessoal, vocês que estão aí assistindo, vocês estão ouvindo? Está Fala aí. ouvindo aí, dá um joinha para quem está ouvindo. Dá um joinha, fala para nós aí. Tá travado aqui, pessoal. Não está respondendo. Oi, pessoal, estão ouvindo? Tá sim, ó. A Camila aqui mandou tá. mensagem. Obrigada, Camila. Minha filhota. Online. Tá? Bom, conta o momento do seu boom. A gente quer saber o momento da explosão. E aí você busquei o tratamento. Busquei o tratamento. Na primeira noite, no outro dia, eu estava com o corpo todo dolorido. Eu falei com ela, falou, ótimo, é um processo natural e é isso que é o processo da cura. Ok. Passei por todo o tratamento com ela, depois eu fiquei bem, só que aí eu ainda tinha gatilhos. Eu ainda sentia gatilhos. Diminuiu absurdamente, ok? Mas assim, ainda tinha... Aí eu comecei depois tendo explosões de... Você não pode falar nada para mim que eu já estou explodindo. E comecei a ter muito medo. Muito medo. Aqui, para ir para Campo Grande, que é a capital, nós temos que pegar a rodovia. Pessoal, estão vendo aí, tá? Que presta travando. Eu tenho que pegar a rodovia. Para mim tá ok. E aí, toda vez que eu pegava a rodovia, eu achava que eu ia bater de frente e ia acontecer uma desgrama. Vamos falar outra coisa. Eu achava que isso ia acontecer, e toda vez, isso não é natural. Puxa vida. Foi onde eu comecei a estudar as terapias. Estudei outras formas de terapia até que eu cheguei na hipnoterapia. Comecei a estudar a hipnoterapia. E aí, assim, eu estava numa situação de medo absurda. Eu tinha medo de tudo, gente. Chegou um absurdo. Eu tive, na época da pandemia, síndrome do pânico. Eu tive uma outra ocasião também, um pouquinho antes, que eu tive que ir para o hospital porque eu estava tendo um pânico e a médica falou, não, você está bem, batimento cardíaco, pressão, O seu problema é que você está agora tendo um ataque de pânico. E o coração parecia que ele pular daqui e sair andando. Então, foi o quê? É um excesso, porque você querendo ou não, quando você trabalha com vendas, você trabalha no limite do nervoso. Será que fecha? Será que vai fechar? Será que vai fechar? Será que não vai fechar? São metas, né? São metas. Você coloca metas no seu consciente, no seu subconsciente, você não fecha essas metas e você está saindo do seu prumo. Isso gera uma ansiedade e para você ter aí uma síndrome do pânico é um pulo. É um pulo. E aí, imagina você e isso trabalhando com isso há mais de 20 anos. Realmente, quem não tem, que nem eu, não tinha preparo mental algum, uma hora explode. E aí foi o quê? Remontando.
Então, tudo aquilo que aconteceu com aquela traição que eu tive, que eu falo, aquilo foi apenas um gatilho, porque algo para trás aconteceu muito pior. E aí a mente, ela só reconhece o que ela conhece. Hoje eu tenho esse entendimento. Mas voltando lá, eu senti muito medo. Muito, muito medo. Eu sentia medo de qualquer coisa. Não podia... As coisas absurdas. Sem, né, fundamento, os medos que eu comecei a sentir. E daí eu comecei a fazer o curso de hipnoterapia, fui para São Paulo, fizemos toda a formação, foi onde a gente se conheceu. E o que mais me chamou a atenção, aí teve uma terapia lá que foi incrível, porque nós fazemos terapia o tempo inteiro no curso, né? Para aprender, obviamente. E eu fiz a terapia que era relacionada a medo. E aí eu tô voltando embora de São Paulo para Campo Grande. O voo inteirinho teve turbulência. De São Paulo a Campo Grande, turbulência. O tempo inteiro, aquele aviso de não tire o cinto, o tempo inteiro ali aceso, fique sentado. E eu só me dei conta que eu estava de boa. Eu estava de boa. Gente, eu sentei assim e fiquei. Enquanto a minha filha estava do meu lado assistindo lá, o que ela baixou para ela assistir na viagem, eu estava lá, pensando, como é que eu vou abrir meu consultório, que vai ser assim, vai ser assado. E aí, no meio do voo, eu falei, cara, e o medo? Cadê? Onde foi parar? Foi Teve a mudança do foco, né? Você mudou o foco, você entrou em estado de hipnose. Exato. Dentro... Fora o tratamento que foi feito, né? E daí, aquele start que eu tive dentro do voo e percebi que eu estava tranquila, porque eu cheguei ao ponto de, às vezes, ter que viajar e eu ficava, será que vai cair? Meu Deus, o que vai acontecer? Se alguém falasse de acidente aéreo para mim 2 dias antes, eu queria morrer, matar a pessoa. Não faz isso não, eu tenho medo de... Mas aí, na volta, eu estava de boa. Eu me senti leve, eu me senti livre, porque eu me senti livre desse medo. E foi incrível. E, na verdade, a sua transformação na hipnoterapia foi durante o seu processo de aprendizado, né? Exatamente. Exatamente. E você já tinha feito algum outro tipo de terapia para essa questão do medo? Não. Você já tinha buscado ajuda? Já estava fazendo algum outro processo terapêutico? Para medo, não. Para medo, não. Para medo, não tinha feito. E tava algo assim, eu tive um curso que eu fiz, logo quando eu comecei a fazer vários cursos, e eu fiz um curso do Daniel Kahneman, e aqui em São Gabriel, e uma pessoa que me conhecia há muito tempo, ela virou para mim e falou assim, quando você chegou aqui, você tinha outro brilho no olhar. Hoje você não tem mais. E aquilo ficou assim, o que aconteceu comigo? Praticamente, o meu feminino, eu matei ele. Tanto que depois que eu comecei a passar por todas essas transformações, através do conhecimento da hipnoterapia, leitura e fazendo os próprios tratamentos, porque nós trocamos terapia entre nós. Nós trocamos né? Eu mudei meu guarda-roupa. Eu tenho mais agora roupa cor-de-rosa. Antes era preto, marrom. É sério. Que a gente vai adotando isso. O meu era 80% preto e 20% cinza. Olha. Hoje o preto tá só um tiquinho assim. A minha visão, eu conheci Roberta na nossa primeira formação, né? Você estava com uma blusa laranja, mas você estava de saia preta. Isso daí eu não me esqueço, mas você estava de saia preta. E sempre muito zangada. Muito zangada. A gente tinha medo de chegar perto, porque ela pode morder. Gente, eu sou muito famosa por isso. E aí, na hora de uma dinâmica, caiu eu para fazer uma terapia com a Roberta. Roberta, meu Deus, que medo. Eu já apavorada, né? Porque eu falei, meu Deus, essa mulher vai me morder. Tô aprendendo, né? Porque a gente está ali aprendendo, né? Olha, foi incrível porque no meio da terapia eu consegui tirar uma gargalhada sua. E foi verdade. Bacana ali. Eu falei, nossa, ela gargalhou. Então, assim, ela tá alcançando vai chover. a felicidade. Ela gargalhou.
ela sorriu. Então, assim, foi uma construção que a gente viveu, né? Nós três aqui vivemos momentos de intensidade durante toda a nossa formação e é inesquecível, faz parte da nossa história, faz parte do nosso teatro. E a Grace também, né? A Grace, a gente fez uma série de atividades em conjunto e a transformação da Grace com a hipnoterapia é algo daqui que você colocar o antes e depois. Você coloca no teu Instagram, né? O antes e depois. É Total. mágico. É mágico. Né? Hoje você está aqui de rosa, você está aqui de branco, você está com seus cabelos claros, né? Com leve. Gente, isso é tão transformador, isso é tão agregador. Totalmente, né? Em poder levar isso, né, para todo mundo que está aqui assistindo a gente, o quanto a hipnoterapia clínica é um tratamento, é uma ferramenta realmente poderosa que transforma a pessoa. Tá aqui, todas nós aqui fomos transformadas de alguma forma, umas em processo, outras, né? Todos os dias, nunca termina, né? Somos uma cebola, gente. Até vocês aqui que estão acompanhando a gente aqui, porque nós vamos tratando, nós vamos tirando aquela casca mais dolorida e aí daqui a pouco aparece outra coisa. Ah, minha filha falou aqui, a fama da minha mãe é enorme. Meus amigos sabem disso. Gente, é verdade. Aquela cara assim. Bem eu séria. também era assim. Depois... E duas coisas que eu aprendi esse final de semana aí, para todas nós, tá? Foguete. Travou. E a Grace travou. Peraí, Grace, você vai repetir tudo de novo. Agora Travou. repete. Deu a curiosidade. O que você aprendeu no final de semana? Eu aprendi... Tá ouvindo agora? Tá. Foguete não tem ré. Exato. A gente acendeu e agora a gente é pra frente. E outra... Doeu, leva para casa que é seu e vai se tratar. Exatamente. Então a gente fica nessa, tratando. Roberta, vamos ver um horário aí, preciso tratar minha criança interior aqui que deu um BO essa semana. É para sempre. Cada dia a gente se trata um pouquinho. Não é em uma sessão, um tratamento, né, que você vai. Você trata um assunto, daqui a pouco vem outro assunto, a casca da cebola. Tira uma, tira outra, até a gente se encontrar sendo aquilo que a gente nasceu para ser, a nossa melhor versão, no hoje, né? Ontem já foi, amanhã a gente é uma esperança, mas o hoje é o presente, eu falo, a gente estar presente, a gente ser presente na nossa vida, na vida de quem está ao nosso lado, e nos dar de presente isso, de se tratar, de se melhorar, de se Exatamente. cuidar, porque, de olhar assim, para outra e ver a transformação. E assim, hoje eu continuo trabalhando com a parte da corretagem, mas eu me sinto mais leve. Gente, vocês não têm noção do que era o bicho, Roberta. Bicho mesmo, antes. Não, e aí tem a curiosidade, né, da gente poder chamar todo mundo que é do seu ambiente profissional e dar aqui um depoimento, dar o testemunho. O que é Roberta depois de uma sessão de hipnoterapia? Escutar dos filhos, escutar do marido, escutar realmente dos colegas de trabalho, daquelas pessoas na qual você tinha que fazer a venda, tinha que cumprir metas. Eu acredito até que a produtividade do seu ambiente profissional deve ter aumentado de forma exponencial, porque você estava ali de verdade. Exatamente. E assim, até a Fabi aqui, ela, para mim poder permitir que a Fabi, olha só que loucura, virasse a minha amiga, demorou um tempão, porque eu vivia com cara amarrada. Sim. Imagine isso, que é o que a Flávia falou. Realmente, a minha cunhada melhorou 100%. Então, assim, o que a Flávia falou, realmente, quando eu cheguei lá para fazer o curso, eu estava desconfiada de tudo, de todos, e com a maior cara amarrada.
E hoje eu olho para mim o tempo inteiro, eu sei qual é o calo que está me apertando. Às vezes eu me revolto com algumas coisas, e aí eu sei que a minha criança que está aqui dentro de mim e puta da cara se revoltando. Mas pera lá, vamos conversar, eu e você, criança. O que está acontecendo aí dentro? Porque assim, as pessoas que não têm noção com relação, quando nós falamos criança, é o nosso subconsciente, é aquilo que nós ficamos amarrados lá na nossa infância. Então aconteceu algo lá atrás, que foi um Sim. trauma de alguma forma, ou escutou algo que não queria, e isso carrega hoje e vive os gatilhos, porque é uma coisa que é muito clara. A mente só reconhece o que ela conhece, e é fato. Por isso que muitas pessoas, como eu, desenvolvem medo, desenvolve ansiedade, desenvolve depressão, e aí você vive numa situação de ter medo até de falar com o outro. Muitas das vezes, gente, eu já cheguei a andar numa rua e não dar tchau para ninguém com medo da pessoa não ver e não responder. Tá entendendo que é isso? Eu não vou dar tchau com risco, vai que ele não vê, eu vou ficar pagando mico no meio da rua. Olha o medo aí de ser julgada. E hoje eu tô aqui, fazendo live. Medo de julgamento. Então, por isso que eu falo. Usando rosa. Eu usando rosa, maquiagem rosa também. A Fabi está aqui falando, né, que hoje a Roberta se permite viver. Você é uma linda mulher. Sempre foi essa linda mulher. Só faltava você se perceber, né? E hoje você se percebe, não só para você mesmo, e para a gente que está em volta. A gente percebe o seu brilho, a gente percebe a sua alegria. Claro que às vezes a gente tem que dar, né? Calma aí, Roberta, segura um pouco. Mas você já escuta, você entende, Sim. Você aceita. O que isso é maravilhoso. Isso é um ganho extraordinário para dentro da sua casa, para os seus filhos, para sua cunhada, enfim, para toda a sua família, para todos os seus amigos. Isso daí já não tem preço. Isso é verdade. Sim, verdade. A gente percebe em consultório, né, nos atendimentos, não somos só nós. A maioria das pessoas que chegam, eu atendo mais mulheres. Tenho clientes homens? Tenho clientes adolescentes? Tenho. Meninas, meninos, né? Mas a maioria são mulheres. Com as mesmas dores. A criança que num determinado momento sofreu algo que, se nós olharmos hoje, ai, que bobeira, que coisa tão simples. Mas para aquela criança foi algo aterrorizante. E aí ela vai para o adulto, ela está com 30, 40, 50, 60 anos. Sofrendo. Presa lá naquela memória. Presa naquele evento, impedindo que ela tenha o melhor da vida dela hoje. Já atendi pessoas trancadas em armários. Já atendi pessoas escondidas debaixo de cama. Né? Crianças que, às vezes, a mãe vai sair para trabalhar, a criança começa a chorar, aí a babá, a avó, alguém que está ali, fala assim, não, mas fica calma, a mamãe vai trabalhar para trazer dinheiro, para comprar roupa, para comprar sapato, pagar a escola, comprar brinquedo. A criança fala assim, eu não quero nada disso, eu quero a minha mãe. Exatamente. Criou naquela criança um trauma financeiro. E aí, essa criança vai depois, isso, em relação ao dinheiro. Come para mamãe ficar feliz. E depois aí a criança desenvolve uma compulsão alimentar. Exatamente. Então, várias questões que você fala assim, parece algo bobo. Uma palavra. Mas foi algo, para aquela criança, naquele momento, foi assustador. Foi aterrorizante. Quando você traz isso para a terapia e você olha para essa criança, você fala, nossa, quantos anos essa pessoa viveu com isso? Quantos anos essa mulher, esse homem, esse rapaz, essa moça estava vivendo com essa dor? Não, e o que é importante, né, e o que é transformador para a gente, é que quando a gente tem conhecimento e entende isso, quando a gente está atendendo um paciente, um cliente, a gente passa para ele essa verdade e ele começa a agir de outra forma com o próprio filho, ou ele dissemina todo esse tipo de informação e aí já não faz, já tira o não da frase, ele já tira o não exatamente. da sua vida. A gente já começa a pensar
de uma forma tão diferente e a gente passa isso para o nosso cliente e faz com que essa rede, né, comece a aumentar, comece a aumentar, comece a aumentar. E a gente começa a viver num ambiente amistoso, num ambiente maravilhoso. E assim, hoje, no Dia Internacional da Mulher, quando a Grace fala que ela atende muitas mulheres, claro que atende homens, adolescentes, crianças, muitas mulheres, nós mulheres é que nós temos a sensibilidade de entender como é importante nós nos tratarmos em prol da nossa família, em prol dos nossos filhos, em prol dos nossos esposos, companheiros, companheiras, enfim. Então, nós mulheres temos essa sensibilidade. Então, por isso que eu acho que o número de mulheres que buscam a hipnoterapia ou que buscam algum tipo de terapia é infinitamente maior do que os homens, né? Os homens acham que isso é uma fragilidade. E, na verdade, isso não é fragilidade. Ao contrário. E nós passamos de um estágio de onde a nossa mãe plantava em nós, nosso pai, né, nossos antepassados, vovô, vó, seja com quem você viveu. Nós saímos desse estágio e agora nós estamos plantando. Plantando o que nos nossos filhos? Repetindo o que os nossos pais fizeram, nossos avós? Ou nós estamos plantando sementes diferentes? Então, para eu mudar a minha semente, eu tenho que primeiro mudar em mim, que sou a árvore, né? Eu tenho que mudar o meu tronco, eu tenho que mudar o meu pensamento. E, gente, se for olhar, eu gosto muito da minha Bíblia, né? Eu leio muito a Bíblia. Então, tem versículos que falam, tudo que for bom, tudo que for do alto, tudo que for lindo, nisso pensai. A nossa mente, o que eu penso? Para que eu vou na academia? Para o meu corpo, né? Então, o que eu tenho que fazer para o meu cérebro? Eu tenho que mudar o que eu penso, o que eu falo, o que eu escuto. Eu tenho que ter congruência. Eu estou pensando positivo, mas eu estou falando negativo. Tá, eu estou pensando positivo, falando positivo, mas eu estou sentindo? Ou eu estou me enganando? O que eu estou mudando na minha vida? Ou eu estou fazendo exatamente igual? Eu sofri pelo que os meus pais fizeram comigo e agora eu estou fazendo quem sofrer. Exatamente. Se eu não curo as minhas feridas, eu vou sangrar em cima de quem não tem nada a ver com a história. E os primeiros que vão sofrer são os meus filhos. Exatamente. Quantas vezes eu tenho a diferença aqui. Eu tenho duas idades, assim, vamos dizer. Eu tenho adultos como filhos, né? Sim. Que é o Caio e a Camila, e eu tenho o Miguel e a Gabriel, que são as crianças. A criação do Caio e da Camila foi um, e a criação do Miguel e da Gabriel está sendo outra. Por quê? Dos mais velhos, eu simplesmente só repeti padrão. Tudo aquilo que eu aprendi, eu repeti. Infelizmente. Sim. E assim, é o que eu sabia fazer. Hoje não. Exatamente. Então, tudo hoje. A questão da hipnoterapia, ela é incrível. E quando você começa a estudar sobre a mente humana, o conhecimento, o autoconhecimento, não é frescura, gente, o autoconhecimento. Porque a partir desse momento que você começa a estudar, você começa a melhorar a maneira com que você vê a sua vida, o que você está repetindo de padrão, que não é legal. Aquilo que você está repetindo de padrão que é positivo e você mantém. Aquilo que você está passando de ensinamento para os filhos. Então, quando você se trata, que foi o que aconteceu comigo, eu fui lá e fui buscar o tratamento, eu acalmo a minha família. Eu dou lugar a quem tem que ter lugar. Percebe? Então eu acalmo aqui, é um ganho coletivo. Uma das minhas professoras, que eu fiz outros cursos de terapia, e ela falou um negócio muito importante para mim. Muito importante. Ela falou, todo terapeuta, todas aquelas pessoas que vão cuidar de outro, você não cuida só de uma pessoa. Você, através dela, você está modificando uma família inteira. E é fato, porque nós somos a somatória das 5 pessoas que convivem conosco. Nós repetimos padrão do quê? De todos aqueles que estão em volta de nós. O tempo inteiro. Isso é uma média, ok? Porque minha família, só a minha família é 6. Né? Então, assim,
nós repetimos realmente. E aí, quando nós olhamos para dentro do consultório, quando eu fui atender e comecei a atender, e eu atendo, eu me sinto muito feliz atendendo. Quando vem pessoas com demanda com medo, eu atendo qualquer tipo de demanda que vir. Mas sabe aquelas... Eu vivi isso aí. Eu sei do que você está falando, né? Eu conheço e nós aprendemos, a sua dor. Eu conheço a sua dor. E nós aprendemos, vocês estão aqui, são hipnoterapeutas como eu, e também eu tenho certeza que vão concordar comigo, nós aprendemos todos os dias. Não é só o cliente que aprende conosco, porque nós, ali quando vem, nós fazemos o tratamento, fazemos a pessoa sair de lá, lendo livro, escutando coisas, áudios de auto-hipnose, mudando o conceito, para de ligar jornal na hora que acorda, e assim vai. Várias dicas que nós vamos dando. A pessoa sai de lá transformada, assim. Porque não é só aquele... Você vai lá tratar um sintoma, vem comigo tratar um sintoma, certo? Só que nós atiramos muitas vezes na lua e acertamos nas estrelas também. Sim, exatamente. Né? Às vezes a gente vai num determinado foco e, de repente, na hora do tratamento, a gente descobre algo inimaginável. Sim. Eu fui, e aí, gente. Empresa... Eu fui para emagrecer e eu me tratei de ansiedade, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico. Coisas que eu não era aquilo que era o objetivo. Então, olha só, resolvi. E se funcionou para mim, funcionou para a Roberta, funcionou para a Flávia, a boa notícia é que funciona para todos. Sim. Para todas as pessoas que estão dispostas, né? A fazer a sua parte. Né? Exatamente. Pagar o preço. Algumas vezes, e é importante a gente falar, a pessoa tem que acreditar no processo. Sim. A pessoa tem que buscar a hipnoterapia e não imaginar, a título de curiosidade, né? A gente recebe muitas pessoas que são curiosas. Vou ver como é que é, já ouvi falar, acho que é legal. E tem outras pessoas até que se decepcionam porque acham que vai entrar no transe, que vai desligar, que vai para outro local. Não, gente. Sim. Não, vocês estão ali conosco. A gente precisa que você esteja o tempo todo lúcido conosco. Porque trocando com a gente. É um caminho de mão dupla, né? É lá e cá, lá e cá. Exatamente. E é um processo lindo. E tem aqueles... E tem os que vão lá falar assim, não, eu vou provar para você que não funciona. Bom, meninas, sinto muito. A gente está entrando aí na nossa reta final, né? Entrando aí na nossa reta final aí do nosso encontro, né? Nós temos aí muito que agradecer a oportunidade de estarmos mais uma noite aqui presentes, oportunidade de ter aí um grupo incrível que nos assistiu do início ao fim, conhecer a história da Roberta, ver o quão ela é uma mulher poderosa, uma mulher que está vivendo a cada dia. A história também da Grace, que nós já falamos, que é uma história maravilhosa de nós. Mas não podemos deixar de, mais uma vez, parabenizar a todas as mulheres do nosso dia, o dia do nosso empoderamento, o dia que a gente acorda, isso faz com que a gente fique até mal acostumada, porque amanhã eu quero de novo, depois eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, porque somos assim. Nós somos fortes, nós somos imbatíveis. Como naquele exercício que nós fizemos, né, numa das nossas formações, cada um escolheu uma super-heroína, e aí teve Mulher Maravilha, teve Poderosa Isis, foi tão maravilhoso. Então, somos todas super mulheres, né? Foi incrível. Eu que agradeço, dona Luzia, que você está aqui comigo. Ela é muito querida. Aqui, super indico. A dica. Tem que agradecer um monte de pessoas, a Camila, que estava aqui. Exatamente. Todas a Janaína, que estou aí atrasada, mas deu tempo de assistir a gente. Deu tempo de ver um pouquinho. Tem aqui Mamãe Coruja, Andréia, Ivone de Cruz também. Enfim, tanta gente. A própria Fabi, né? Sua amiga aí, amiga da Roberta, que recebeu um monte de elogios. Então, queria agradecer muito a noite
Ivone, que entrou, a Adria. Minha E linda. lembrando, gente, março é o mês da campanha contra prevenção de câncer coloretal. Nós, do Hipnopapo, todos os meses, nós falamos sobre a campanha do mês. Se olhar, se cuidar, é se amar. Então, se você conhece alguém que não entende, que não sabe o que é, vai atrás, busca informação, pesquisa, né? Olhar um para o outro. Eu vejo você. E você se vê, você se toca, você se cuida, você se ama. Então, estamos de rosa, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, mas a campanha do mês é Março Azul Escuro. Vamos fazer a nossa parte, cuidar de quem a gente ama. Eu agradeço a todas, Flávia, Roberta, cada pessoa que esteve hoje aí na live, apesar dos probleminhas aí com a internet no início, deu tudo certo. Foi maravilhoso estar com vocês. Hoje nós tínhamos bastante concorrência, pessoal. Aqui, ó, olha, tinha Sim, gente fazendo muitas. live, hein? Muitas lives. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui, estão conosco assistindo, vieram até aqui prestigiar, escutar um pouquinho da minha história. E eu gosto de contar, porque eu gosto de mostrar que todos podem superar suas dificuldades. Porque se um ser humano pode, você também pode. Isso que é o maior. Então, isso é uma das frases que eu aprendi, que eu levo comigo. Porque se alguém conseguiu, eu também vou conseguir. Eu também consigo. E aí, eu quero parabenizar todas as mulheres, e realmente o que a Grace falou com relação a se cuidar, isso é muito importante. Fazer os exames periódicos, olhe para si, não corra do médico, porque ele não morde, tá? Então, tem que fazer realmente os exames, enfim. E os homens também, né? Não é porque só o dia da mulher que... Todos. E aqui, minha filha, você é a minha princesa. Eu só tenho uma menina e 3 meninos. Olha que coisa mais linda. Mãe, você é um exemplo de mulher, guerreira maravilhosa no espelho. Te amo. Te amo, Camila. Oi para todos aqui. Curtam a nossa página do Hipnopapo. Convidem pessoas, divulguem. A gente sempre vai passando dicas. A gente vai dando informações do que é a hipnoterapia. Você pode buscar o atendimento na sua cidade, ou então você pode buscar atendimento online também, com alguma de nós aqui, eu do Rio de Janeiro, Roberta, São Gabriel, a Grace de Cuiabá. Todas nós estamos aqui para poder tirar suas dúvidas, num bate-papo descontraído, numa conversa e depois numa sessão de hipnoterapia que eu não tenho dúvida alguma que você vai sair completamente transformado. Então, manda mensagem pra gente. Cada uma de nós temos os nossos Instagrams pessoais, né? O meu é Flavimar, que tá lá no nosso próprio grupo do Hipnopapo. E também a Roberta. Mas nós 3 aqui com o mesmo propósito de difundir e de disseminar a informação positiva do que é hipnoterapia. A cada 15 dias a gente está aqui trazendo para vocês temas inovadores e exemplos de pessoas que superaram seus traumas, suas fobias, junto com a hipnoterapia e hoje tem a vida mais leve, a vida muito mais feliz. E é isso. Uma boa noite para vocês. E lembrando só uma coisinha, Flávia, nós temos o nosso canal no YouTube, nós estamos lá construindo uma audiência. Vai lá, olha os nossos vídeos, compartilha, dá essa força para nós, porque nós queremos o quê? É transmitir esse conhecimento para todas as pessoas. Isso, e eu vou fazer aqui, ó, vou fazer um desafio. Eu não combinei aqui com as minhas colegas, não, mas eu quero fazer um desafio aqui. Aquela pessoa que foi cliente de qualquer uma de nós aqui, quiser participar de uma live e contar a sua história, é só procurar a gente. Nós vamos adorar fazer uma live com você. Vamos adorar, vamos encher de pergunta como foi aqui, como foi da Flávia e da Grace. Tá lançado o desafio, hein? E podem fazer perguntas também, né? Para nós, porque nós vamos fazendo, mas vocês podem ir mandando aí perguntas, a gente vai lendo, vai respondendo. Podem participar. Não precisem ficar acanhados aí, só olhando e ouvindo, não. Podem participar também. Estamos aqui
abertas, escuta ativa acima de tudo. Isso aí. Sem preconceito, Então, sem traumas. Faltam 7 minutos pelo horário do Insta. Se alguém quiser mandar alguma perguntinha aí, dá tempo da gente responder rapidinho. Vão lá e ó, digitem aí rapidinho. Se o Insta derrubar, a gente derrubou, mas a gente ainda tem 7 minutos pelo meu celular aqui, pelo meu relógio. Quiserem mandar alguma perguntinha aí? O Guilherme Riga, ele é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, especialista em cirurgias de câncer. E está aqui, e hoje nós falamos aí sobre o mês da conscientização. Que legal sua visita aqui no nosso grupo. Assistindo essa live, nós falamos aí da conscientização, do se cuidar, porque é o mês de lembrar aí do câncer do colo, né, Graciele? Sim, exatamente. Exatamente. Agora que eu estou olhando aqui, porque foi tão corrido... Tô vendo aqui também as minhas filhotas, né? A Idriele entrou, a Isa entrou, a Luan entrou, a Adri entrou. Gratidão a vocês por serem meus filhos amados e abençoados. Cada um tá num canto, né? A Evelyn tá lá em Goiás, a Adri tá lá em Manaus, e os os pequenos estão aqui, os pequenos grandes, né? Todo mundo matando maravilha. Aí a Camila aqui, tá qual era... Isso. Qual era a causa da fibromialgia? Então, quando eu fiz o tratamento, eu estava com depressão, ansiedade, eu tinha síndrome do pânico, eu tive síncope vasovagal, eu desmaiei 10 vezes em 6 meses. E o médico, inclusive fibromialgia, você trata com antidepressivo. Um dos médicos falou assim, Grace, fibromialgia é um sintoma e geralmente ele é primo irmão da depressão. Então, eu sentia dores no corpo todo, eu não conseguia mexer as minhas mãos. Eu ia fazer drenagem, a menina encostava, eu gritava, porque estava todo inflamado o meu corpo. O reumato disse assim, com 60 anos você não levanta mais da cama. E não tem cura. Você vai tomar remédio o resto da sua vida. E na hora eu falei, ok, mas eu rejeito isso, tem que ter um jeito. Eu vou buscar, eu vou procurar. E hoje tá aqui, acabou. De 36 comprimidos que eu tomava por dia, hoje eu só tomo vitamina D 2 vezes por semana, né? Complexo B, ômega 3. Então, acabou. Camila, não tem como eu te dizer, porque era tanta coisa, sabe? De ansiedade, pânico, depressão, as carótidas obstruíram, a tireoide começou a produzir cisto, daí começou a dar dor no estômago, até que o fígado não aguentou, né? Tanto remédio, tanta coisa. Então, eu não sei te dizer quando começou e por que começou. Mas, com certeza, eu posso te dizer, começou muito lá atrás. Uma palavra, depois outra palavra, que reforçou aquela primeira, que depois reforçou a segunda. E a menina aqui, a que estava aqui dentro, foi se sentindo indigna, foi se sentindo não merecedora, foi se sentindo uma caca. Foi se encolhendo, foi se encolhendo, foi se encolhendo. E quando eu me encolho, o meu corpo também vai se encolher, vai se retrair. Mas graças a Deus, depois da hipnoterapia, acabou tudo. Acabou, hoje eu faço academia, hoje eu faço um monte de coisa, minha vida transformou. E eu falo, buscai e achareis. Batei a porta e você será aberta. Quem procura, acha. Eu procurei e falei, eu vou achar, tem que ter nesse universo alguém, algo que possa me ajudar para parar de tomar tudo aquilo que eu tomava de remédio, né? Para sintoma. Porque você vai no médico, um vai tratar aqui, o outro trata aqui, o outro trata aqui, o outro trata aqui, e ninguém te olha como uma pessoa, é um sintoma. Então eu uso sempre essa frase, eu vejo você. E você se vê? Porque hoje eu me vejo. Hoje a Graziele consegue olhar no espelho, eu olho e falo, eu te amo. Gratidão. Eu vejo as suas rugas, eu vejo tudo que você passou. Eu te agradeço, você venceu, você foi. Mas não era assim. Eu não usava esmalte, eu não me olhava no espelho, eu não usava maquiagem, eu não me arrumava. Por quê? Eu não me conhecia, eu não me amava. Então... Eu peguei a Dona Grace no hotel e fiz a maquiagem nela, acho que foi a primeira vez. Né?
Eu fazia assim, quando tinha um evento, as meninas vinham, não, mãe, vamos fazer. Mas não era algo meu, natural, de olhar, de fazer. Sabe? Fiquei muitos anos, né? Sem me amar. E aí depois que eu. De rosa, olha só, ainda de colarzinho rosa. Da libertação, né? Completamente. Floresceu. Isso mesmo. Floresci. Nós, mulheres, temos que viver o nosso feminino, mesmo. Sim. Isso é muito importante. É como a minha história, a história da Grace, e a Flávia também tem a história dela. Mas nós, mulheres, mesmo que nós trabalhamos no universo masculino, nada Sim. contra os homens, de maneira nenhuma. Mas muitas vezes nós deixamos de viver o feminino e passamos a viver aquilo que não pertence. E aí a nossa alma não aguenta a pressão. Temos que viver o feminino. Adoece. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a Grace em alguns momentos da vida dela, alguns impactos, algumas decisões. Beleza? Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada. Beijo. Para você. Beijo, gratidão. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Parabéns para nós. Beijo no coração. Beijo. A todas. Amo vocês. Beijo. Caiu? Não caiu, né? Não caiu. Só